Olha aqui, estamos o quê? No meio de data FIFA. E se tem data FIFA, tem seleção brasileira em campo. E aí a gente sabe que vocês gostam de mano a mano envolvendo a seleção brasileira. Inclusive, o de hoje é uma dica, uma ideia, uma sugestão que a gente sempre pede pra vocês, de vocês mesmos. O Lucas Mota, ele disse: Oi, Tainá, boa tarde. Uma dica pro mano a mano. Última convocação pra Copa de 18 contra a última convocação pra Copa de 2022. Então é esse que a gente vai fazer agora. Roda a vinhetola. Muito bem, vamos. Vocês já estão vendo aqui que Bruno Formiga não está no chinelinho, está Jorge Igor aqui Jorge vai ter que fazer o papel do chato. Substituição. Você consegue, Jorge, ser tão chato quanto Formiga? Às vezes sim, viu? É muito difícil, não. Vamos lá. Gostei da sinceridade. Vamos lá. Nada pela chatice do Formiga ser pouca. É que a do Jorge também ela tem um potencial. Tem Guardada em muitos momentos, mas tem um potencial. Olha aqui, várias vezes vão se repetir, né? Os jogadores, porque tem jogadores que estavam na Copa de 18 e estarão na de 22. Bom, imaginamos que estarão, mas é a última convocação antes da Copa. É o Alisson lá na última convocação ou é o Alisson dessa última convocação, Jorge? Qual você acha melhor? Então, assim, não tinha discussão quanto aos dois goleiros, né? Tinha uma dúvida lá em 2018 se o Cássio seria mesmo o terceiro ou não. Acho que nessa não tem dúvida que o Everton vai ser um dos três, junto com Alisson e Ederson. Enfim, acho que aí tem pouca alteração, eu acho, de qualidade, de desempenho, de segurança na seleção, em clubes. A gente tava vendo uma transição ali do Alisson pro futebol inglês, assim. Acho que é Alisson 2022, por ser ainda mais maduro e ter vindo aí num ciclo de 4 anos ainda no nível muito alto, ganhando Champions e tudo mais. Eu acho que, de repente, tem uma questão, vai, também de confiança. Não sei se enorme da torcida, mas mais. Acho que em 18 existiu uma desconfiança em cima do Alisson ainda. E a própria Copa, acho que muita gente falou isso. Ainda existe. Mas acho que menos. Menos. Eu acho que o Jorge matou a questão do tempo, né? A gente tem a tendência a achar que o goleiro é melhor quanto mais velho ele fica. Porque é uma posição especial, né? De um especialista. Então, acho que ele hoje está mais experiente, está entendendo mais coisas, talvez até entendendo coisas que aconteceram na Copa de 2022, então eu vou votar no de agora. Então, Alisson de agora. Vamos com o Danilo, convocado nessa última lista do Tite, ou com o Daniel Alves, que estava naquela última lista, Vitor Sérgio? Sem dúvida é o Daniel Alves, da última lista, seria o capitão da equipe, se não tivesse machucado ali que loucura, no meio do caminho, ali seria capitão da equipe, era uma bola de segurança, era um lateral importantíssimo nas duas fases do jogo, defensiva e ofensiva. O Danilo, até por não ter todo o recurso técnico do Daniel Alves, acho que ele fez um ciclo sólido, mas o Daniel Alves de 18 era melhor. E aí, Jorge, assim, sempre tem um nome que estava na última convocação que acaba não aparecendo lá na Copa por lesão, enfim, ou uma surpresa, né? Acho que aqui foi uma notícia muito ruim para a seleção brasileira, né? Perder o Dani Alves. Foi uma notícia muito ruim. Era um Daniel com 35 para 36 anos, ainda num nível espetacular. E um Danilo hoje você não tem uma segurança total nas opções que o Brasil tem na lateral direita. Aliás, existe uma escassez de opções. Tanto que essa última lista está evidenciando isso e a gente vai chegar no nome do Militão já. Então, assim, acho que aí não tem muito o que discutir. Eu acho que a lateral direita é um ponto de preocupação. Não especificamente pelo Danilo, tá? Mas como foi trabalhada essa questão da lateral direita nesse ciclo do Tite. E eu sei que a gente também vai analisar o ciclo do Tite nesses 4 anos, comparado com o meio ciclo que ele teve para a Copa de 2018. E acho que a lateral direita, os problemas, as carências que a gente tem, elas vão um pouco também na conta do Tite e na comissão técnica. Então aqui é Daniel Alves. Então vamos com o Dani, que estava naquele pré-Copa de 18. Vamos ter nome repetido aqui, e aí dos dois zagueiros, o Marquinhos de 18 ou de agora, Jorge? Então, o Marquinhos hoje ele é absolutamente incontestável. O Marquinhos de 2018 ainda existia, se falava mais numa segurança no nome do Thiago Silva do que do próprio Marquinhos, mas você também tinha um cenário de muita consolidação ali de Thiago Silva, Marquinhos e Miranda, como você tem hoje com o Thiago Silva, Marquinhos e Militão. Mas acho que esse Thiago Silva de hoje, ele é... Esse Marquinhos de hoje, ainda vamos chegar no Thiago, esse Marquinhos de hoje, ele é mais incontestável do que foi o de 2018.
Vs, tem também o ponto aí de amadurecimento? Tem o ponto de amadurecimento, tem o ponto de evoluir mesmo. Tanto é que esse Marquinhos de 18 virou reserva na Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo foi Thiago Silva e Miranda. Mas isso muita gente questionou, né? Inclusive. Muita gente questionou, porque se era pra barrar alguém, era pra barrar o Thiago Silva. Isso, Porque o Marquinhos tinha feito todo o ciclo, o Thiago Silva não. Até porque tinha a parte lá do Dunga, que o Dunga não chamou, aquilo tudo que a gente conhece lá. Então ele acabou virando, que eu acho que até foi natural. O Marquinhos hoje é melhor que o Marquinhos de 2018. Então, o Marquinhos atual e o Thiago Silva, o Vitor Sérgio. Porque tem um ponto de experiência, tem um ponto de amadurecimento e tem um ponto de idade, velhice. Passar do ponto, Não, acho que hoje o Thiago Silva de 18 era melhor do que o Thiago Silva de hoje. Acho que o de hoje ainda joga muito bem, mas joga bem num esquema de 3 zagueiros, que facilita para um zagueiro veterano, né? Se bem que muitas vezes ele tem que limpar a lambança dos outros dois, mas tudo bem. Mas eu acho que o Thiago Silva de 18 ele estava num nível melhor do que o Thiago Silva de 22, que ainda continua muito bem. Acho que é bem, pra mim, nivelado, assim, o Marquinhos e o Thiago e o Thiago. Mas já que a gente tem que escolher um aqui, Jorge, você vai com o Thiago lá de 18 também? Também acho. A temporada do Thiago de 18 foi muito boa, se bem que se você pegar jogos grandes que aquele PSG teve na temporada 17 e 18, o jogo de fato onde o Thiago é exigido, a defesa do PSG é exigida, é o jogo com o Real Madrid, mas era um Thiago muito incontestável também em 2018, 4 anos mais jovem. Isso vai aparecer em alguns nomes aqui, a gente vai ter que ressaltar isso, ainda mais para o cara que está indo para uma terceira Copa do Mundo, com todo o histórico que o Thiago tem, mas que ainda entrega muito e ainda tem totais condições de ser o titular. Mas o Thiago de 4 anos atrás era melhor. Como titular, né? Como titular, porque ainda foi em 2010. Ele é impressionante, né? Inclusive, no dia que estamos gravando, ele está fazendo aniversário, né? Que eu vi que a seleção cantou parabéns lá pro Thiago. Na lateral esquerda, o Jorge, Alexandro ou Marcelo? Aí, enfim, a gente tá falando, eu acho que é quase um poupa-tempo. A gente tá falando de um Marcelo 4 anos atrás, os melhores do mundo na posição, sem muito papo, sem muita discussão aqui. Um semi-poupa-tempo. Nesse nível aí, ô Vés? Nesse nível. Assim, historicamente, certamente, né? Mas o momento. Não, mas o momento, assim, é poupa-tempo. Agora, há que se registrar que o Marcelo, com a camisa da seleção brasileira, sempre deixou a desejar. Mas o Marcelo que chegou naquela última convocação era bem melhor do que o Alexandro, do que o Alex Telles, do que o Arana que está machucado, do que o Caio Henrique se fosse chamado, do que qualquer um. É melhor. Então, mas ele na seleção, essa é uma pena, porque eu acho que ele deixou a desejar dentro do que eu acho que ele podia fazer. A Copa de 2014 dele não foi legal, a Copa de 2018 também não. Marcelo, então, e a gente tá bem equilibrado aqui por enquanto, tá? Vamos repetir nomes agora, Casemiro contra Casemiro, Vitor Sérgio. O atual, que tá no United, num outro contexto já, né? Ou aquele de 18. O de 18... tinha vencido 2 Champions, né? Tinha vencido a Champions. Não, 3 Champions. 15, 16, 16, 17, 17, 18. Eu acho que o Casemiro de 18, ele era melhor do que o de 22. Não só porque eu tô colocando no momento em que o Casemiro ainda não conseguiu achar seu espaço no United, mas eu acho que o de 18 ele tinha mais condições de segurar o meio-campo, como ele fazia com o Real, então, como ele fez com a seleção, visto a ausência dele contra a Bélgica, né, que foi muito sentida, eu acho que o de 18 era melhor que o de agora. E aí, Jorge, precisa contar também esse início de temporada que o Casemiro ainda não se estabeleceu no United? Acho que conta de alguma forma, vale, assim, a gente entende que a saída do Casemiro do Real Madrid foi uma decisão tomada por ele para tentar um novo objetivo, não foi um entendimento do Real Madrid de que o ciclo tinha se encerrado, de que ele não tinha mais condições de jogar no alto nível que vinha jogando. Seria titular ainda do Real Madrid, sem nenhuma discussão. Mas também é verdade que a temporada começou no Real e eu acho que as pessoas estão sentindo menos saudade do que imaginavam que sentiriam. Também acho. A engrenagem está funcionando. Tanto que hoje o Real Madrid tem jogado sem Casemiro, que já não vai ter mais, e sem o Benzema, que machucou, e as soluções foram encontradas. E o barco continua navegando bem. Mas também acho que o de 2018 oferecia ainda mais dinâmica, e em 2018 o Casemiro já era um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo na posição. Olha por quanto tempo esse cara se manteve como o principal destaque dele no mundo, jogando naquela faixa do campo. Impressionante, mas eu fico com o Casemiro de 18. É verdade, a gente precisa exaltar, né, o que o Casemiro consegue, assim, de manter um alto nível.
a gente tem que lembrar os momentos, tá? Fred de agora ou aquele Paulinho, Jorge? Tá, olha só, o Fred sempre foi o cara que ofereceu muita dinâmica, muita versatilidade ao Tite. Então, era o cara que já em 2018 poderia fazer vários papéis. Mas hoje a gente tem olhado para o time titular da seleção e tentado entender se esse Fred, ele vai ser titular mesmo ou se há espaço para ele no 11 inicial ou não. Eu tô achando que o Bruno Guimarães vai pegar essa vaga. Então, tem a disputa com o próprio Bruno Guimarães, tem que ver como é que vai ser montado esse meio campo. Talvez o Neymar venha para jogar como um 10, o Tite tem dito que não, que o Neymar é mais um centro ali de ataque, mas enfim. Hoje a gente não tem a segurança de que o Fred será titular na estreia da Copa do Mundo em novembro. O Paulinho, ele era uma peça-chave. Ele era o cara da marcação, ele era o cara da chegada ao ataque, ele era o cara da pisada na área. Ele parecia ser mais importante para a engrenagem do ciclo passado do que o Fred tem sido nas mãos do Tite agora para 2022. Então aqui eu fico com o Paulinho. O elemento surpresa é que todo mundo sabia que ia acontecer, mas várias vezes ainda surpreendi o Paulinho chegando. E aí, Vitor Sérgio? É isso, não tem muito o que falar. O Fred, a gente está questionando se ele será titular ou não. E o Paulinho era titular absoluto, um dos jogadores importantes das eliminatórias. Tinha ficado fora da seleção pós-2014, mas voltou sendo importante, fazendo gols contra o Uruguai, fazendo vários gols. Na Copa acho que deixou um pouquinho a desejar, mas nessa convocação aí, por exemplo, ele era muito mais importante, muito melhor que o Fred. Então, Paulinho, aí assim, a gente tá indo bastante agora pra galera que tava no pré-Copa de 18, tá? Vamos ver se chegando do meio pra frente vai mudar a história ou não. Paquetá ou Renato Augusto, Vitor Sérgio? Sem dúvida que Renato Augusto. Muito bem. Sem dúvida. O Paquetá, acho que tem o mérito de conseguir ser importante no ciclo, de ficar, mas o Renato Augusto era um jogador ali que fazia o esquema meio que funcionar, fazendo várias funções. O Brasil acabou dando azar porque ele chegou à Copa meio machucado, né? Então não pôde fazer tudo isso, mas nessa época das convocações era o Renato Augusto. Eu não vou me surpreender se o Renato aparecer na lista da Copa do Mundo. Pro Catar? Acho difícil. Sério? Acho difícil. E, assim, se ele não se machucar, eu não vou me surpreender. Mas eu acho que o Renato consegue dar coisas que poucos jogadores conseguem, que são convocados. Inclusive vai dar muita dor de cabeça se ele aparecer na lista final. Vão encher o saco do Tite. Tamo nem aí, Tite. Por mim, tu pode convocar, tá? Eu te defendo. E aí, Jorge, é Renato também? Então, é Renato, mas a gente precisa lembrar que os meses que antecederam a Copa do Mundo de 2018, inclusive já no período dessa última convocação antes da Copa, foram meses complicados do Renato Augusto. O Renato Augusto vinha numa fase de contestação, China, né? Perdendo espaço até na seleção, mas feita a ressalva, ainda é Renato Augusto. Assim, eu acho que a gente tem que valorizar o que o Paquetá conseguiu fazer na seleção. Acho que ele é bem importante, assim, para essa reta final do ciclo do Tite. Mas eu não consigo fazer nenhuma comparação com o Paquetá e o Renato Augusto neste momento. Rafinha ou William, Jorge Igor? Cara, então, uma bagagem, o outro recém-chegado na seleção. Eu acho que é o William, mas assim como o Paquetá, o Rafinha também tem o mérito de conseguir um crescimento muito rápido na seleção, conseguir se transformar numa opção quase que garantida para o Catar em pouco tempo. Não sentiu a camisa da seleção brasileira desde que foi lançado, né? Parecia já ter disputado umas 5 eliminatórias e era só a primeira. Então, assim, eu acho que essas opções que o Brasil tem para essas faixas do campo, o Rafinha é uma dessas opções de muita segurança que o Tite tem, em abundância e em confiança, de qualidade técnica, de um momento, de não sentir a camisa da seleção. O Brasil está seguro quanto a isso. Mas na comparação com o William, é o William. Pois é até, assim, eu acho que as pessoas vão ter muito na memória viva e claro o que os caras fizeram na Copa, né? Os que estão na nossa pré aqui de 18, o que eles fizeram na Copa. E o William na Copa não fez uma boa Copa, né? Tanto que o Douglas Costa, várias vezes que entrou no lugar do William, foi muito importante. Mas a gente tá pegando o momento pré-Copa, então a gente não tá contando o que eles fizeram no Mundial. E aí, Rafinha ou William? Eu acho que o William
ele no pré-Copa ele era titular, mas ele era titular muito mais para fazer um papel tático ali, para fazer uma coisa do que de fato para fazer diferença no jogo. Eu acho que o Rafinha pré-Copa fez muito mais diferença na seleção do que o William pré-Copa, por isso eu vou votar no Rafinha. E eu nem repito assim, não tô sendo injusto com o William de votar pelo que ele não jogou quando passou no Brasil aqui. Tô querendo levar lá. O Rafinha, com menos tempo de seleção, foi muito mais incisivo, foi muito mais agudo do que o William, talvez até por uma questão do que o Tite pedia. Mas eu acho que o Rafinha foi nas convocações antes, eu acho que ele foi muito mais impactante pro time do que o William. Vou votar no Rafinha, aí você trabalha, né? Porque eu vou votar no Rafinha também, eu só acho que tem um ponto. Porque eu concordo contigo, só que eu acho que tem um ponto. É natural que o Rafinha tenha impactado mais, porque o Rafinha foi uma novidade mais recente. O William já tinha um histórico na seleção naquele momento, então... mas ao mesmo tempo poderia pesar contra o Rafinha. Poderia pesar do Rafinha de dizer, pô, cheguei agora, tô tímido e não foi o que aconteceu. Eu acho que esse é o grande ponto do Rafinha, no fim das contas, né? O jeito que o Rafinha veste a camisa da seleção e parece que nada aconteceu. Parece que ele tá usando a camisa do time do bairro. Assim, pra mim é impressionante, então eu vou de Rafinha aqui nessa. Vini Júnior, como está chegando a Copa, Vitor Sérgio, ou Coutinho, também como está chegando a Copa. Aqui é a outra ressalva, porque o Coutinho faz uma boa Copa, mas a gente não vai avaliar isso. Não vai avaliar isso. E como eles estão chegando nessa última convocação, é Vinícius Júnior, porque o Coutinho, ele tinha mudado de clube e não conseguia se firmar no Barcelona. Até ele cresce dentro da Copa do Mundo, mas ele é um jogador importantíssimo para o Tite nas eliminatórias. Como ele chega na Copa com mudança de clube, aquela polêmica toda lá de... Dor nas costas. Aquela dor nas costas, né? Que ele entrou no avião com dor nas costas, saiu sem dor nas costas, que é uma coisa que, né, assim... Mágica. Inclusive de Normalmente hoje, é o contrário. Dos tempos pra cá, os médicos estão falando, tá com dor nas costas? Pega um voo. A pressurização resolve. Exatamente. Mas enfim, Vinícius Júnior. E aí, Jorge? O Vini cresceu muito, né? A última temporada do Vini é impressionante e esse início continua nesse nível. É Vini? É Vini, cresceu, amadureceu e a gente tá falando de... Assim como o Rafinha, assim, essa coisa do Vinícius, esse espaço ocupado de maneira definitiva pelo Vinícius é uma coisa que vem de menos de um ano, tá? Na virada de 21 para 22 ainda tinha uma cobrança ao Tite por dar mais chances ao Vinícius, por convocar mais o Vinícius, por confiar mais no Vinícius. Em 2022, o Vinícius não foi convocado em uma e gerou uma polêmica danada. Não foi nesse ano. Foi alguma das convocações do início do ano, né? Foi em fevereiro ou em março. Acho que janeiro ou fevereiro, quando teve os jogos espremidos ali de eliminatória. Foi a convocação que voltou com o time, inclusive. Foi uma polêmica. Foi nesse ano, foi em 2022. E hoje, assim, não dá pra você pensar na seleção sem o Vinícius. Apesar da gente ter que fazer essa lembrança do que foi o Coutinho no ciclo de 18, o Coutinho não faz uma Copa ruim, tá? Não faz. Eu acho que talvez junto Ele até chama a responsabilidade no momento que o Neymar, né, tá machucado, tá ainda... Acho que talvez junto com o Neymar, os caras que você olha e fala, poxa, o Neymar teve a questão do Kaká e outras questões também. Isso. Mas não foi uma Copa desastrosa do Coutinho, longe disso. Eu achei uma Copa bem boa. Mas acho que aqui o voto é pro Vini. Aqui, vamos lembrar, porque certamente vocês não vão lembrar, assim como eu, muito menos, né, gente, porque a minha memória é horrorosa. O Neymar não estava na última lista, tá, de 18. Tá. Mas por quê? Porque ele estava machucado. Diferente do Gabriel Jesus, por exemplo, nessa última, que não aparece. E, assim, quase que textualmente o Tite diz, né, que não levou pra testar outros caras, mas que vai estar na Copa o Gabriel Jesus. O caso do Neymar não, ele estava machucado, tanto que ele chega na Copa ainda marromeno. Então por isso ele não foi chamado. Então a gente vai com o Neymar dessa convocação, e aí não é contra o Neymar daquele tempo, por isso. É contra o Gabriel Jesus, Jorge. Você sabe que assim, é Neymar, mas não é esse poupa-tempo todo, não. Rapaz! Porque o Gabriel Jesus, ele foi o principal goleador do ciclo de 2018 com o Tite. Mas aí você me pegou. Num determinado momento, fazendo até mais gols que o Neymar. É claro que é Neymar aqui. Mas a importância é porque a Copa do Jesus é uma Copa muito... O Jesus, ele consegue 2 finalizações na Copa do Mundo inteira na Rússia. Mas teve um pênalti não marcado em cima dele. Verdade. Mas é uma Copa muito ruim. A Copa destoa muito do que foi toda a trajetória do Gabriel Jesus com o Tite. É muito diferente, é muito abaixo de tudo. Porque o Gabriel Jesus era uma peça
chave, fundamental, era o goleador do time do Tite. Claro que é Neymar, e principalmente pelo ano de 2022 que o Neymar vem fazendo, já desde a temporada passada do pós-lesão. Todo o ciclo do Neymar continua sendo muito importante. Verdade que o Brasil ganha a Copa América sem ele em 2019, mas o Neymar continua sendo o líder em números, em gols, em convocações, titularidades e tudo mais. Não dá para pensar na seleção sem o Neymar. E esse Neymar pré-Copa, dito pelo Tite, nem precisava o Tite dizer isso, porque basta aos nossos olhos, esse Neymar pré-Copa é o Neymar em excelente nível. Se o Brasil tiver esse Neymar no Catar, o Brasil tem as suas chances bem aumentadas aí. Neymar. Tá jogando pra caralho, diz o Tite. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Rodei, é isso aí mesmo. Aí depois pedir desculpa, Nem né? precisar pedir desculpa. Ele pediu desculpa pros jornalistas, quem não sabe. Esse pra caralho aí é advérbio de intensidade. Nem precisa pedir desculpa. Não é palavrão, não. É um advérbio de intensidade. O carioca, ele certamente pensa. Isso aí do carioca é como vírgula. Sai como um advérbio de intensidade. Pô, quem não é? ainda não assistiu, assista nas redes sociais, de certeza, um vídeo que ele fala dos cariocas, que é assim, é muito maravilhoso, tá? Aquilo lá é o carioca real. Ô, Messi, Neymar e Gabriel Jesus é poupa-tempo? Não é poupa. Não sei. Acho que é poupa-tempo, mas é um Então eu quero usar o confronto. tempo. Mas é um confronto nivelado muito por cima. É? Muito bom, porque o Gabriel Jesus estava muito bem na época e o Neymar tá muito bem agora, mas eu acho que é poupa-tempo. Então vou usar o tempo para perguntar se fosse o Neymar contra o Neymar. Aí era o de agora, porque o Neymar contra o Neymar chegou lá todo ferrado, o quinto metataço que virou famoso, né? Apareceu na boca do povo, o quinto metataço. Então. Ninguém sabia tanto o nome do dedo quanto nessa época. Bom, acabou o time, acabou, mas calma que ainda tem um tipo de elenco que a gente vai fazer aqui. Não, garoto. Nosso Juan tá enrolando, tá botando mais coisas. Ederson e Ederson, é porque ele quer. Disparado o Ederson de 2018. O Ederson de 2022 chega inspirando cuidados, ok? Se dependesse de mim hoje... O Everton era 2. Se dependesse de mim hoje, assim, Vitor Sérgio, é você, o Alisson não pode, eu botaria o Everton. O Ederson tá tomando gols que um goleiro da qualidade dele não pode tomar. Não pode tomar, é só pesquisar. É só pesquisar e olhar. É isso aí, Jorge? Eu também acho. É um Ederson menos seguro do que já foi jogando pelo Manchester City. Também acho que é o de 2018, não sei se a ponto de questionar a presença dele entre os 3 goleiros. Mas hoje, por exemplo... questionar o número 2? Talvez sim. Assim, se o Ederson fosse o goleiro mais vezes escalado como titular nesse ciclo para 2022 pelo Tite, hoje a gente estaria talvez questionando a troca. Entendi. Como ele na teoria e na prática ele é o goleiro 2, então se fala menos. Sim. Laterais esquerdos, o Jorge, o Alex Telles, que foi chamado nesse, ou o Felipe Luiz, que estava naquela última convocação? O Felipe Luiz, ele foi muito bem convocado para 2018. Ele oferecia ao Tite uma característica complementar à do Marcelo, porque ele era o cara também da marcação, ele era o cara da recomposição, da força defensiva, e algo que o Marcelo não oferecia tanto. E acho que o Alex Telles, é um jogador com uma boa batida na bola, sim, é um cara para cruzamento, é um cara para cobrança de falta, para o levantamento, tem muita qualidade na batida na bola, mas não é o lateral esquerdo da profundidade, da arrancada, do 1 contra 1. Eu acho que o Felipe Luiz, ele oferecia em 2018 maiores possibilidades e características mais interessantes do que o Alex Telles pode oferecer para 2022. Então eu fico com o Felipe Luiz. E aí, Vessi? Porque tanto o Felipe Luiz quanto o Alex Telles ajudam na construção por dentro, né? Sim. Acho que essa é uma característica que os dois até têm. Sim, mas o Felipe Luiz era bem melhor em 2018 do que o Alex hoje, a ponto do Felipe meio que pressionar o Marcelo, né? Assim... Pelo que o Marcelo não fazia, que o Marcelo não fazia e tudo. E o Alex Telles acho que vai acabar indo porque o Arana machucou, então... E acho que se for, tem até chance de ser titular, porque o Alexandre não tá jogando nada. E ainda tem a questão do Lodge, né? Que teve a história de vacina, teve a falha, tem um monte de coisa, né? Então... enfim, mas acho que é Felipe Luiz sem dúvida. O Jorge tinha falado do Militão antes, Thiago, Marquinhos e Militão. É Militão que tá nessa última convocação, é o Miranda, daquela última lá. Era o Miranda muito mais, tanto é que o Miranda vira titular na Copa. O Militão acho que fez um bom ciclo, em muitos momentos até... É uma certeza junto com os outros dois, né? Você fala assim, tem 3 zagueiros definidos, então é mérito do Militão, mas o Miranda naquela época era excelente. O Miranda, que era para ter sido titular em 14, não foi nem para a Copa, o Filipão viajou, aí ele entra no ciclo para 18, talvez passando um pouquinho ali, porque já não estava no ritmo do ciclo anterior,
mesmo assim faz uma grande Copa do Mundo. A gente não tem o que falar dos dois zagueiros na Copa. Né? O Henrique foi pra Copa, né? 14. O Henrique foi pra Copa. O Miranda era pra ser titular. Inclusive. Ô, Jorge, Militão ou Miranda, em algum momento o Tite falou, né? Eu tenho 3 zagueiros muito bons pra 2 vagas. Então ele meio botou o Militão na galera de Marquinhos e Thiago. O Henrique entrou da cota coração do Filipão de 14, né? Total, né? Total. Sempre tem que ter Sempre tem, tudo bem, tá tudo certo. Uma lista com 23, 26 agora. Agora tem até mais espaço para, né? Olha aí. O coração ficou até um pouquinho maior agora para o espaço do coração de mãe. Não, é Miranda. Miranda titular no ciclo, titular na Copa e muito seguro. Militão, ele... Se a gente pegar um recorte mais recente do pré-Copa do Militão, o mata-mata da Champions 21-22, ele deixa ali alguma preocupação. Em compensação, o Militão oferece a versatilidade de poder ser uma alternativa para a lateral direita, que é hoje um problema, um setor problemático também, porque a comissão técnica da seleção brasileira em 4 anos teve dificuldades para achar alternativas a Daniel Alves e Danilo. Já se sabia, desde que terminou a Copa do Mundo da Rússia, que para 2022 no Catar, o Daniel Alves teria 40 anos. Então a comissão técnica da seleção brasileira teve esticando essa corda. 4 anos para se preocupar com isso e esticou a corda e empurrou o assunto e deu no que deu. Concordo plenamente. Essa conta é da comissão técnica, sim. Sim, é da comissão técnica, sim. Pode ser, Vitor Sérgio, que o teste com o Militão, e se eventualmente precisar do Militão fazer a lateral direita em algum jogo da Copa do Mundo, pode ser que dê super certo. Mas convenhamos que esse não é o caminho desejado por uma seleção como a seleção brasileira, né? Então meu voto aqui é no Miranda. Boa, Fabinho, isso é importante, tá? Porque foi bem importante na eliminação. Fabinho ou Fernandinho, Jorge Igor? Fernandinho era alvo de críticas, né? Mas também assim, porque era o débito de 4 anos. O débito de 2014, do 7-1, mas muita gente ali já tratava o Fernandinho como uma convocação problemática para ser um eventual substituto do Casemiro, não estaria à altura. E o Fabinho, ele oferece também outras opções. Inclusive, podia ser até uma lateral, né? Uma válvula aí para a lateral direita. Mas o Fabinho começou a temporada marromeno, tá? Marromenos. Mas ainda acho que o Fabinho de 2022 é uma opção, em termos de composição de grupo, mais confiável e menos problemática do que foi o Fernandinho de 2018. E aí, Vés? Então, se você abrir o leque para a última temporada, é Fabinho sem dúvida. O Fabinho jogou muito. Se você abrir a gente botou no Fabinho contra o Casemiro. Contra o Casemiro, exatamente. Se você abrir para essa temporada de agora, temporada 22, 23, esses 2 meses... Não tá legal. Aí o Fabinho tem alguns questionamentos. Mas acho que, no geral, o Fabinho acho que é uma opção mais segura do que foi o Fernandinho pré-Copa, né? Então tá, então o Fabinho leva essa. E aí... Pedro ou Firmino? Eita! Eu acho que o Firmino estava melhor, era uma certeza maior em 2018 do que a do Pedro é agora, até porque o Pedro vai ser testado se for agora. Então, acho que Firmino, tanto é que na Copa, quando o Gabriel Jesus começa mal, vira-se um clamor colocar o Firmino. Acho que é o momento que as pessoas mais gostam do Firmino. Exatamente. É quando ele... O Tite até demora um pouquinho e quando vai, melhora, mas não melhora tanto, enfim. Mas é o Firmino. E aí, Jorge, porque o Pedro também tá num momento, assim, incrível da carreira. Certamente o melhor. Mas o Firmino chegava como o cara com mais participações em gols daquele Liverpool na Champions. Era uma realidade dentro da seleção, coisa que o Pedro ainda não é. O Pedro é uma realidade dentro do Flamengo, dentro do futebol brasileiro, dentro do futebol sul-americano. É absolutamente indiscutível. A presença do Pedro, ela é muito importante para dar ao Brasil a oportunidade de ter um camisa 9, de fato, para uma eventualidade, para algum jogo específico ou para algum momento de jogo específico. O Pedro, ele é muito mais 9 do que o Matheus Cunha, por exemplo. O Pedro é 9 de fato. O Firmino é um 9 armador. É também um 9, mas é um 9 que faz até mais coisas fora da área. E acho que era mais... acho que o ponto do Vitor é central, né? Olhando para o contexto de seleção, para o ciclo de seleção, o Firmino foi um cara muito presente, não tinha discussão, apesar de um ou outro não gostar do nome, né? O Firmino sofria um pouco com isso e tal. Beijo pro Ricardo Martins.
Mas você não tinha muito que questionar. Você já tinha muito teste do Firmino na seleção brasileira, você já tinha um retrato consolidado do Firmino na seleção, coisa que com o Pedro a gente não tem. Mas acho que o Pedro vai dar super certo na seleção, vai estar no Catar. Se bobear, faz até gol importante em mata-mata aí. Mas tem que ser Firmino aqui por esse critério. Eu também acho que o Pedro vai ser bem importante para a seleção. Inclusive, eu achei que vocês iam votar no Pedro aqui, confesso. Vocês dois pontuaram que teve um erro importante nesse último ciclo do Tite, que foi a lateral direita. Ainda assim, o voto de vocês, pensando naquele Tite 18 e nesse Tite de 22, é um poupa-tempo ou não? Eu acho que tem alguns senões. Eu acho muito clara a evolução do Tite. Eu também acho. Eu acho que o Tite gere bem as questões de dia a dia, de grupo de seleção brasileira, de convocações. Ao mesmo tempo, acho que tem alguns senões aí, além dessa questão que a gente abordou da lateral direita. Algumas vezes o Tite se perde em aplicação de critérios, em justificativa para ausências ou convocações. Acho que a Copa América de 2019 ela é um marco de um momento muito delicado, onde o Tite deixou um pouco de lado convicções, porque ele precisava ganhar a Copa América de qualquer jeito, porque ele estava meio na corda bamba, foi uma situação limite. Jogou o emprego dele. Né? O emprego dele estava realmente sob risco, né? Não é nenhum exagero. Mais com a administração anterior da CBF, exato, que a gente lembra como é que era. Né? Troca de comando na CBF, o Tite vai resistindo a tudo isso. Eu acho que é um ciclo de... Você comparar um ciclo completo de 4 anos, onde uma seleção como a do Brasil chega, de fato, competitiva, com condições de brigar, com o ciclo de 18, onde ele chegou para apagar um incêndio, é complicado. Mas em 18, ele apaga o incêndio com muita competência. Ele resolve muito rapidamente os problemas, ele recupera a confiança da seleção brasileira, recupera os resultados, traz o torcedor de volta, só que o Brasil faz uma Copa muito ruim. Eu acho que em 2022 pode ser o contrário, né? Por algumas declarações e decisões, o Tite acabou afastando um pouco alguns torcedores da seleção brasileira. Mas acho que agora tem... até já recuperou. Vai conseguindo de novo recuperar e acho que tem tudo para fazer uma Copa melhor do que fez a de 2018. Então, com algumas coisas a pontuar... Com algumas coisas a pontuar no caminho, não foi um ciclo perfeito, o Tite cometeu alguns erros, acabamos de falar da questão da lateral direita, mas acho que a seleção para 22 chega melhor preparada do que chegou para 2018. Então, é o Tite de agora o meu voto. Eu acho que o Tite, inclusive, recupera um pouco das pessoas quando ele passa a dar mais chance pros moleques, né? Que começam, estão voando, os rapidinhos. Ele entende isso. As pernas rápidas, acho que ele diz, né? Ele entende isso, ele passa a dar a chance. Eu acho que aí ele trouxe a galera de volta. Ele, quando deu a entrevista aqui, o último lance, ele fala sobre isso, porque eu faço uma pergunta pra ele, eu falei, você sentiu que esses garotos estavam pedindo passagem? Ele falou, ele até fala, eu podia chegar aqui e dizer, não, senti e tudo. Ele falou, não foi nada disso. Eu fui meio que intuitivamente botando os garotos e funcionou. Mas eu tenho dificuldade desse voto, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que o Tite de 2022 é um profissional melhor do que o Tite de 2018. Então, mas é isso que a gente está votando aqui, porque eu acho que o Tite de 2018 chegou à última convocação melhor do que o Tite de agora. Porque ele vinha de... Não, o Tite ou a seleção? O trabalho do Tite, O trabalho do Tite. O Tite hoje é um profissional melhor. Mas o Tite que chega na última convocação... Mas se hoje ele é um profissional melhor, significa que ele tá mais preparado para esta Copa do que ele tava para aquela. Não? Sim. Então tá bom. Então vou votar no de hoje, mas só pontuando, que se fosse pegar assim... Não, por isso que eu perguntei o Tite ou o trabalho. Porque pode ser que o Tite hoje, a gente conclua que ele é o profissional melhor, mas que a seleção de 2018, por algum motivo, chegou melhor pra Copa. Pode ser, mas não é o teu diagnóstico. Pensa em questionamentos. Você tá invadindo aqui. Não, pensa em questionamentos. O Tite, na última convocação de 2018, ele tinha muito menos questionamentos do que tem hoje. Perfeito? Questionamentos no geral... Porque, ele tinha pego na eliminatória, tinha bagunçado todo mundo, não perdeu de ninguém, ganhou de todo mundo, com o Gabriel Jesus jogando, voando, com o Coutinho voando, entendeu? Então, mas beleza, eu entendi, a Tainá me convenceu, vou votar no de 2022. Eu acho que a convocação final pra a Copa, o Tite ele vai ser menos questionado do que ele foi naquela, porque naquela ele teve uns questionamentos. Beleza, o questionamento foi o Tyson. Foi o Tyson...
O resto não tinha mais o que mas eu acho que questionar. tinha um questionamento ali de Renato Augusto pela Pela fase que tava ruim. Pela questão de lesão pra e tal. Fernandinhos. Douglas Costa. Pra ser titular, beleza. Não, assim, quando sai a lista, eu acho que não teve... O questionamento era o Tyson só. Depois que o Fred tá machucado e ele não corta, que o Renato tá machucado e ele não corta, aí sim. acho que ele passa a ser questionado. Mas na lista, ninguém questionou o Renato, ninguém questionou o Fred. É que o cara foi... E o próprio Tite falou isso na outra entrevista. Ele falou, isso eu faria diferente. A Copa é uma coisa rápida. O cara não vai dar tempo, Tem que pega e saber. corta. Dá um abraço no cara e pega e corta. Não dá pra ficar mais, né, recuperando, fazendo um rehab com o jogador que não dá tempo. Dar um abraço é maravilhoso, porque o Tite certamente vai fazer isso. Não, com é os porque jogadores que ele cortar não um vai. jogador deve ser um troço de maluco, Pelo né? amor de Porra, Deus. deve ser um, né? Deus Chegar me pra cortar o sonho do cara, a Copa do cara se preparou a vida pra jogar a Copa, você tem que chegar lá e falar, pô, Não vou ter dá. que te cortar. Pô, Não tem condição. Olha aqui. eu ia chorar, não? Nossa senhora, eu ia chorar mais que o jogador. O jogador ia falar, tá bom, professor. O jogador no final ia falar, tá bom. Já O professor ia não precisar precisa. te deixar calmo, não o contrário. Ele ia falar, Honesto, professor, professor. já entendi que você cortar, não precisa continuar chorando e tudo. 1, 2, 3, 4, time titular, 6-5 pra 18. Então, Aí, ó. ok. 18 ganhou? 18 ganhou. É, ó. E se a gente pegar o total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, daí já pega um pouco mais pra 18, porque aí a gente já tem 6, 7 contando com o Tite de um lado, e 6, 7, 8, 9, 10 contando com a Copa de 18. Aí fica Alisson, Os corneteiros nesse vídeo vão... Nossa senhora. Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Rafinha, Vini Júnior e Ney. Então a galera da frente é toda de agora. Aí Ederson, Felipe Luiz e Miranda lá de 18, o Fabinho de agora, o Firmino de lá e o Tite atual. Dicas, ideias, opiniões, sugestões agora naquela câmera, mandem pra gente Boa, Thaís. nas nossas redes sociais ou aqui nos comentários, tá? Essa foi uma dica de vocês. Tchau, beijo, até a próxima. Valeu. Compartilha com...